Meu bom dia e a paz de Cristo Jesus. Hoje eu quero, vai ser um pouco meio forte a expressão, mas hoje eu quero falar para os jumentinhos bíblicas, né? Os jumentinhos ou os papagaios que cita tudo aquilo que os seus pastores, ladrões, roubadores, dizem. E o que é, irmão Manuel? É que eles dizem assim: Deus está aqui. O Deus habita aqui nesta congregação. Eu senti a presença de Deus. E Ele está neste lugar. Aí eu quero, essa é o que eu vou falar hoje, para esses jumentinhos e para dizer para o jumentão grande que ainda há tempo da convenção para Cristo. Porque quando esse povo se converter a Cristo, deixarão de torcer as escrituras ao seu benefício para enriquecimento de si e pregarão como Jesus ordenou e pregarão a verdade bíblica. Eu vou ler aqui. Segundo o meu irmão João na fé, que decorreu com Cristo diante do período qual Jesus se apresentou como enviado e começou seu ministério. João foi chamado e assim percorreu todo o percurso com Jesus. Viu todos os milagres. É o homem que apresenta-se mais voltado para as coisas do céu e não terrena. Aí ele escreve porque João tinha essa capacidade que os demais não tinham. Qual era a capacidade? Era de tentar achar em Jesus não algo carnal, mas ele procurava em Jesus, em cada gesto de Jesus, e dizer: Deus está com ele. Ele é do céu. Ele é a luz. Ele é o caminho. Ele é a vida. Então João tinha essa preocupação. João tinha essa preocupação de que forma? Porque João sabia que ele era. Aí João escreve aqui essas palavras que... prega o evangelho da forma que está o evangelho. Não pregue leis, porque as leis se passaram. É roupa velha. Não se pode remendar, trazer essa aliança velha e colocar na nova de Jesus. Não faça isso. Você será maldito e continuará sendo maldito, ensinando as outras pessoas a ser maldita. Irmão Manuel, você está mentindo. Me diga por quê. Meu irmão, aonde tem mais tragédia? O povo evangélico ou em outro sistema? Qual é? Vamos para cá. Vou ler a Bíblia, tá? Para aqui. João 14, versículo 16 diz assim: Eu rogarei... Obrigado, meu querido. Bom dia. Falou, meu patrão. Deus abençoe. Amém. E eu rogarei ao Pai. Pedido de Jesus. Pedido de Jesus. Pedido de Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Por que aqui? Perturbação do coração. Porque Jesus estava falando para o discípulo, como você sabe. Mas vamos cá. A fim de que esteja para sempre convosco. Então significa dizer que Jesus aqui já disse que esse Consolador, para onde os discípulos caminhassem, ou aqueles que crescem em Jesus, levaria, conduziria. É por isso que algumas Zvudures, Barakanahai, não entende. Eles dizem que é espírito. E aquela coisa toda, e a gente sabe como é que fica, né? É tanta coisa que
Pra cá. Para sempre convosco. Versículo 17, o 14. Tá nas plataformas todas. Tá no YouTube. Agora, dá um like, gente. É só o que eu peço. Eu não peço teu dinheiro, não. Eu não peço teu dinheiro, não. Eu só peço que você dê um joinha, comente alguma coisa. Manda eu ler a Bíblia. Manda eu se converter. Faça alguma coisa. Se mexa. Se mexa. Dê a sua opinião. Agora eu peço que seja baseado nas Escrituras. Leia as Escrituras. Leia aquilo que está sendo falado. Não tire conclusões precipitadas. Beleza? Tá em todas as plataformas. Kawaii, TikTok, Facebook, e lá vai. Vamos para cá. Versículo 17 de João 14. O Espírito, aqui não é o do homem, é o que vinha do alto, o Consolador. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Esse mundo aqui não é a Terra, como se imagina. Não, porque essa terra será destruída, porque essa terra vem lá um cometa, então vai ser destruída. Mundo, quando se refere, sempre essas palavras quando se refere no mundo, se fala sobre pessoas, é pessoas. Que o mundo não pode receber, porque não vê pela fé. Porque é que crê em Jesus, né? É isso. Não vê, nem o conhece. Porque não aceitaram a palavra da nova aliança. Jesus estava falando para judeu e vivenciando o tempo judaico, o tempo de Moisés, a lei. Então Jesus, dentro desse processo da lei, estava falando contra os princípios da lei. Jesus estava dizendo que os preceitos da lei, ou a lei que veio por meio de Moisés, tinha chegado ao fim, tinha barrado nele, e agora ele estava dando outro novo mandamento. E estava instruindo os discípulos a permaneceres nas palavras que Jesus estava dizendo, e que o Consolador os ajudaria ou confirmaria. Vamos para cá. Não conhece. Vós não é eu e você não. Tá? Não é eu e você não. Não coloque isso aqui no tempo agora. Eu e você. Não coloque isso não. Jesus estava falando com os discípulos. O conheceis. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque os discípulos conviveram com ele 3 anos e meio e ouviram e viram os milagres. Nós cremos aqui pela fé. É diferente. Existe uma fé. E qual é a fé? É quando eu leio aqui, eu creio pela fé. Tá? O discípulo tinha que... Porque Jesus faz essa vós o conhecereis. Por quê? Porque Jesus tinha vivido todo o tempo com eles, pregando e vivenciando tudo aquilo que Jesus falava. Vamos para cá. Vós o conheceis. Porque ele habita convosco e está eu não venho habita em vós. Aqui de cara, a Escritura, sem colocar palavras, já diz que todo aquele que disser que o Espírito Santo habita dentro de uma congregação, dentro de um candomblé, seja o que for, e que está ali o Espírito, eu estou sentindo aqui o Espírito chegou aqui agora, é mentiroso. Então, se ele é mentiroso, ele é filho do diabo. Se ele é filho do diabo, ele está lá dentro do João, o próprio João escreveu, João 10, é só voltar um pouquinho e ler João 10. São mentirosos, tá? Porque eles querem fazer você ser escravo. Porque ele fazendo você escravo, você consegue manter ele em alta patente. Você consegue, jumentinho, você consegue manter ele em alta patente, beleza?
Se ele lhe tornar livres, vocês conhecerão esse Espírito e conhecerão aquele que enviou e também conhece o Pai daquele que também Jesus rogou e enviou. Vamos para aqui, deixa eu ler mais um pouquinho. Tá grande demais, mas pega a tua Bíblia. Vamos para cá. 18, versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Essa promessa foi para os discípulos. Irmão, você está dizendo que não é para nós? Pela fé. É pela fé. É pela fé. E se cremos que Jesus, nele se cumpriram as Escrituras. É se crer que Jesus deu outro mandamento. Ou outro novo mandamento. Novo mandamento. Jesus disse, eu vos dou novo mandamento. Se é novo mandamento, então por que Jesus ia pegar algo da parte de Moisés, que foi dado a Moisés, e trazer para novo? É novo em quê? Qualquer pessoa aqui, se pegar um carro é novo. Quando ele tem condições financeiras, eu duvido esse cara que tem condições financeiras para ele botar uma peça usada. Ele procura uma peça nova e tem que ser original para deixar o carro mais original possível. E entre aspas, tudo. Novo é novo. Se você compra uma casa velha, ela nunca vai ser nova. Vai ser uma casa reformada. E Jesus não reformou a antiga aliança. Parem com isso. Deixem de viver a antiga aliança. Vivam novo. Jesus não reformou a antiga aliança. Jesus formou uma nova aliança. Não pegou nada da lei lá. Vamos parar com isso. Vamos para cá. 19. Ainda por um pouco. Por quê? Porque Jesus estava em carne. Jesus aqui estava em carne. Jesus está falando dele por um pouco. É por um pouco. Aguarda aí, o que eu estou falando não vai se cumprir agora. Porque Jesus estava relatando a sua partida. Ainda por um pouco. E o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. O que era que Jesus estava dizendo? Eu saio do mundo carnal, aí Alexandre e o irmão João Nilson, e os irmãos aí. Eu saio em carne, vou morrer, a minha matéria vai morrer, vai se cumprir, mas eu retornarei para vocês. Eu voltarei para vocês. Jesus não está dizendo o dia que no terceiro dia eu voltará aqui. Aqui Jesus não está dizendo. Jesus está dizendo que vai voltar. Vamos para aqui. Ainda por um pouco, e o mundo não me vereis mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Jesus morreria e retornaria para confirmar a sua palavra. Porque se Jesus não volta em corpo, ou não aparece, não sei de que forma, aparece para os discípulos, essa palavra aqui não tinha se cumprido. Beleza? Se cumpriu. Beleza? Se cumpriu. Não cumprirá. Se cumpriu. É passado. Beleza? Se cumpriu. Porque Jesus voltou para os discípulos, para que os discípulos crescem que ele havia morrido e ressuscitado. Vamos para cá. Versículo 20. Estou já encerrando. Tá grande. Mas é porque eu fico meio assim, porque é tanto ensinamento torcido que as escrituras não falam e todos vocês acreditam. E o pior é que vocês acreditam nos vossos líderes. Se acreditasse no que a escritura está dizendo, seria tão diferente. As coisas andavam melhor.
pessoas que confessassem que era seguidor de Jesus, ou andava em luz, não era trevas. Mas pelo que eu vejo, a maioria, não todos não, porque aí já é demais, mas a maioria, 99,89%, diz que são de Jesus, mas andam em trevas e praticam as trevas. E além de praticar as trevas, ainda anda endemoniado. E além de andar endemoniado, ainda diz que Deus está usando elas para elas fazerem tais coisas. Vamos para cá. Versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Não, gente, eu tenho que rir. Eu tenho que rir, gente. A Escritura é muito simples de ler e muito simples de entender. Não precisa de intermediário, porque o intermediário que foi dado está aqui, é o Consolador, é o Espírito Santo. Então, quando você busca um intermediador, para que o intermediador decifra isso aqui, ele vai decifrar sim. Se o coração dele for perverso, todo o seu corpo será perverso e toda a sua palavra será perversa. Mas se o coração dele for bom, toda palavra que sair da boca dele edifica. Edifica. Porque ele é luz, ele não é trevas. É impossível o ser humano ser luz e ser trevas. Agora eu sou de Cristo. Aí prega 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí sai daquele ambiente. Aí diz, olha, Consolador, Espírito Santo, fica aí. Eu agora vou manifestar o outro lado, o lado de Mamon. Eu tenho agora que ser trevas. Eu agora vou matar, agora eu vou roubar, agora eu vou me prostituir, agora eu vou fumar, agora eu vou falar falso testemunho às pessoas, eu agora vou ter os pés ligeiros para arrumar contenda, arrumar fofoca. Aonde se aprende isso? Aonde vocês estão. Porque vocês estão debaixo de maldição. Porque quem está debaixo de maldição não tem luz, não é luz. Eu falei ontem para o meu amigo aí, Clóvis. Né, Clóvis? Paz de Cristo aí. Paz de Cristo para as pessoas que vão ouvir esse áudio e vão pegar a sua Bíblia e vão ler as Escrituras. Branca, aqui, né? Meu irmão André, Marco, lá de São Paulo, Dida, Vavá. As demais pessoas, porque são tantas, eu não vou citar tantos nomes aqui. Gilverson, que eu não vejo a hora de Gilverson soltar aquilo que está dentro dele para salvar vidas. Tirar o aprisionamento de pessoas através do seu conhecimento bíblico que ele tem. Vamos para cá. E também o nosso irmão Alexandre, João Nilson também, os demais irmãos, né? Vamos embora. Vamos para cá. Deixa eu ler mais um pouco aqui. Leio 20. Vou ler o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aí, agora sim. Essa promessa é uma promessa universal. Porque essa promessa, ela cresce individualmente. É aquele que crê. Ou lá em Apocalipse está escrito, nas cartas que foram escritas para aquela região. Porque está lá os lugares. Foi para lá. Não foi para grego, não foi para japonês, libanês, alemão, gentil. Foi escritas para a sua região. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Porque a igreja não tem ouvido, paredes não tem ouvido, tá? Essa igreja é quem tem ouvido. E a minha Bíblia diz que Deus fez o homem com 2 ouvidos. Vamos para cá.
Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele, não é a eles. Porque não é a eles. Porque nem todos têm ouvido, como lá em Apocalipse diz, para ouvir. Tem ouvidos para ouvir fábulas, história de carochinha, revelações, sonhos, fala da vida dos outros, pé ligeiro para arrumar contenda, dá o seu corpo para que o manipulador lhe manipule, mas para a palavra de Jesus, nem todo tem ouvidos para ouvir. Vamos para cá. E me manifestarei a ele. 22. Disse-lhe Judas, não Iscariote. O cara aqui já faz uma confirmação. João aqui, quem escreveu aqui já faz uma confirmação. Para dar uma noção, porque não, foi Judas aqui, foi Judas que... Não. Israel tinha uma prática, ou tinha um costume, é costume. Não só tem um João. Tem vários Joões. Pedro. Vários Pedros. Vários Tomé. Várias Marias. Nomes populares. Entende? É por isso que esse cara, quem escreveu, já colocou aqui pra gente não ter uma... Colocar na mente que foi Judas. Não o Iscariote. De onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Aqui era simplesmente carne. Mas a pergunta foi boa. A pergunta aqui não foi do céu. Como a lá de Pedro. E Jesus disse, Pedro, quem te revelou não foi a carne, mas sim o Espírito. Mas aqui foi uma pergunta carnal, mas uma pergunta carnal é aquela pergunta que sempre todos nós temos que ter. Curiosidade. Alguém diz alguma coisa, mas rapaz, aconteceu algo comigo, o Alexandre também vai saber, ele vai, se um dia ele ouvir esse vídeo, ele vai saber. Nós trabalhávamos junto e um rapaz da mesma equipe de ônibus chegou e queria matar o irmão dele, chegou dizendo que ia matar o crente, que é o primo dele, que era crente, e lá vai, porque disse que ele estava pro inferno. E lá vai aquela conversa todinha, depois que ele sacalmou, e ele disse, e aí, irmão, o que é que você diz? Eu disse para ele, meu irmão, palavras agora não vai adiantar de nada. Você está muito de cabeça quente, e além de cabeça quente, eu não tenho a palavra aqui para te confirmar. Ela está aqui na boca, mas eu tenho que trazer a prova. E no dia seguinte eu levei a prova. Ele disse, está aqui. Tome, leia. Não, irmão Manuel, pode ler. Eu digo, se eu ler, você vai dizer que é o meu interpretamento, que era em questão do inferno, de morrer, de morte e ir para o inferno. Aí eu disse, então, entre os 11 aqui, o 11 ou era 12, escolha um que você confia, que ele não vai torcer as escrituras, porque a escritura é reta. Ela não é torcida, quem torce é o homem. Ela é reta. Aí Alexandre leu nessa questão. Aí eu fui disso aí eu perguntei, você entendeu agora? Entendeu o que está na Bíblia? Ele disse, entendi, irmão. Não. Aí eu disse, a única questão que o seu primo errou foi ele em dizer que você está no inferno. Ou está condenado. E a minha Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aqueles que permanecerem no erro e não reconhecer que são pecadores e necessita de Jesus, porque quando necessita de Jesus e aceita o sacrifício de Jesus, se tornam filhos de Deus. Vamos para cá. Deixa eu terminar aqui, para não ficar longo. 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. A minha palavra, não é a de Moisés, não é a lei. Entendam? Não é a lei.
e o meu Pai, e meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos nele morada. Mais uma vez, Jesus confirmando um novo mandamento, uma nova direção, uma nova forma de crer. Foi por isso que mataram Jesus, porque Jesus combateu a lei, disse que a lei tinha acabado. Por que mataram Pedro, Tiago? Porque eles confirmavam que a lei, apesar que Pedro ainda tinha algumas práticas judeus, e Pedro não pregou para gentio. Pedro pregava que Jesus tinha ressuscitado, mas pregava para que fosse salvo. Pedro e os demais discípulos pregavam que tinha que se batizar para arrependimento. E pregava a circuncisão para ser salvo. Por isso que houve a contenda entre ele e Pedro, entre os discípulos judeus e os discípulos de Paulo, que Paulo trouxe para apresentar. Eita, quase que eu falava. Vamos lá. Então, estão mentindo para aprisionar pessoas. Jesus deu um novo mandamento. É um novo mandamento. Jesus não fez reforma. Beleza? Forte abraço. Deus abençoe.